Após a Segunda Guerra Mundial, milhares de oficiais alemães e colaboradores de guerra que apoiaram o regime na França, Croácia e outras partes da Europa procuravam um novo lar. Muitos deles sabiam que poderiam ser processados e julgados por seus crimes e ações. O seu objetivo era fugir, de preferência para o mais longe possível dos julgamentos de Nuremberg. A questão não é sobre o motivo de sua fuga, que é óbvio, mas por que tantos deles escolheram a Argentina como seu novo lar? Quando os aliados hastearam suas bandeiras em Berlim e quando o instrumento de rendição alemão foi assinado na véspera de 8 de maio de 1945, uma coisa ficou clara para esses criminosos e colaboradores. A Alemanha, e até mesmo todo o continente europeu, não eram um lugar seguro para eles ficarem ou se esconderem. Mesmo que o regime inteiro tivesse colapsado e a guerra tivesse acabado na Europa, isso não significava que toda a rede que eles haviam construído tivesse ruído. Antigos admiradores ainda estavam lá. Não é como se a Segunda Guerra Mundial tivesse acabado em um dia em 1945 e, de repente, todos percebessem o quão horrível o regime tinha sido. Mesmo após a sua derrota, havia muitos homens poderosos na Europa que haviam favorecido a causa e continuaram a fazê-lo. Apenas como exemplo, a Espanha era um país neutro, mas era um estado amigo e apoiador da Alemanha. A Espanha era governada por Francisco Franco e tinha sido um país cansado e neutro por causa de sua guerra civil por algum tempo. Muitos fugitivos se encontrariam em um local seguro aqui, mas usariam a Espanha como uma ponte para outros destinos. Além disso, alguns líderes suíços importantes haviam se manifestado em seu apoio à Alemanha. Esses homens estavam em posição de ajudar. Até a Igreja Católica foi útil para alguns desses fugitivos. Vários oficiais de alto escalão da Igreja ajudaram ativamente em sua fuga. Havia uma janela de tempo para escapar da justiça e de possíveis julgamentos. Aqueles que queriam fugir tinham que considerar suas opções em um curto período para se esconderem em outro lugar e adotarem novas identidades. Do outro lado do oceano, na Argentina, o presidente Juan Domingo Perón estava mais do que pronto para receber aqueles ex-membros do eixo de braços abertos. O presidente Perón era um admirador da ideologia alemã daquela época. Ele ajudou numerosos criminosos de guerra a fugir, com o apoio de seus próprios diplomatas e agentes de inteligência enviados à Europa. Os argentinos apoiaram meios para o seu trânsito através de passagens da Itália e Espanha para Buenos Aires. Durante a Segunda Guerra Mundial, a Argentina favoreceu claramente o eixo por causa de seu presidente e, provavelmente, por causa de laços culturais próximos com a Alemanha, Itália e Espanha. A Argentina era uma ex-colônia espanhola e alcançou a independência no início do século XIX. Décadas de migrações de italianos e alemães criaram fortes laços com esses países europeus. A Argentina era um país pró-italiano e pró-Alemanha, e isso se devia ao fato de que a maioria dos argentinos era de ascendência espanhola, italiana ou alemã. O governo alemão viu sua simpatia e os dois países criaram laços especiais entre si. Na Argentina, havia muitos espiões alemães, e também oficiais e diplomatas argentinos ocupavam posições importantes na Europa. O governo de Perón admirava alguns comportamentos totalitários e tentou liderar seu país mais na direção de grandes paradas militares e militarização. Muitos argentinos importantes e influentes, como empresários ricos ou membros do governo, apoiavam abertamente a causa do eixo. Até o próprio presidente Juan Domingo Perón havia servido como oficial adjunto no exército italiano no final dos anos 1930. Assim, havia laços especiais entre a Alemanha, Itália e Argentina. Mas, mesmo nesta situação, a Argentina acabaria por declarar guerra às potências do eixo apenas um mês antes do fim da guerra. Mas alguns agentes argentinos trabalharam para ajudar oficiais alemães derrotados a escapar após a guerra. Havia uma razão financeira para a Argentina aceitar esses homens. Alguns alemães ricos e empresários argentinos de ascendência alemã
estavam dispostos a pagar o caminho para os fugitivos. Em 1945, enquanto os aliados limpavam os últimos remanescentes do eixo, para muitos ficou claro que o próximo grande conflito viria entre os EU-capitalistas e a URSS comunista. Algumas pessoas, incluindo Perón e alguns de seus conselheiros, previram que um novo conflito mundial eclodiria em breve entre os aliados e os comunistas. Esse pensamento era visto de forma tão realista por muitos, e neste conflito inevitável que se aproximava, terceiros, como a Argentina, poderiam inclinar a balança para um lado ou para o outro. Perón imaginou a Argentina tomando seu lugar como uma terceira parte diplomaticamente crucial na guerra e emergindo como um ator importante no mapa mundial. Sabendo que esses criminosos fugitivos também eram anticomunistas, o presidente argentino pensou que esses homens seriam úteis nos possíveis conflitos futuros entre os Estados Unidos e a URSS. O presidente argentino também procurou recrutar mais desses fugitivos, em particular aqueles com experiência militar e tecnológica que ele acreditava que poderiam ajudar seus exércitos e avanços tecnológicos. Esse pensamento era muito semelhante a outros casos. Um exemplo poderia ser os Estados Unidos e a União Soviética, que ambos recrutaram cientistas para ajudá-los em assuntos militares e tecnológicos. Mesmo que para tantos, a Argentina representasse um novo lar, uma nova maneira de viver intocados e escondidos, a situação mudou ligeiramente. O tempo passou e a Guerra Fria se arrastou. Com o tempo, esses homens seriam eventualmente vistos como eram inicialmente. O apoio a eles desapareceu com o tempo, mas a Argentina não foi o único lugar na América do Sul que os aceitou. Muitos outros eventualmente encontraram seu caminho para outros países da região. Centenas migraram para lugares como Brasil, Chile, Paraguai e outras partes do continente. Para aqueles para quem a Argentina se tornou uma opção depois de 1945, a situação mudou apenas 10 anos depois, após a queda do governo de Perón em 1955. Havia o medo de que a nova administração pudesse não ver com bons olhos a sua existência em solo argentino e pudesse enviá-los de volta para a Europa, principalmente devido à hostilidade do novo governo em relação a Perón e a todas as suas políticas anteriores. Com o tempo, a presença de tantos se tornou algo embaraçoso para o país. Na década de 1990, a maioria desses homens idosos vivia abertamente sob seus próprios nomes. Um punhado deles foi eventualmente localizado e enviado de volta para julgamentos. Muitos outros perderam sua marca e foram assimilados pela considerável comunidade alemã da Argentina, e provavelmente nunca mais falaram sobre seu passado. Os fugitivos escaparam para a Argentina e América do Sul através de um sistema de rotas de fuga chamado Ratlines. Essas rotas de fuga levavam principalmente para a América Latina, particularmente países como Argentina, Chile, Paraguai, Colômbia, Brasil, Uruguai e outros. Havia duas rotas primárias. A primeira ia da Alemanha para a Espanha, depois para a Argentina. A segunda era da Alemanha para Roma, para Gênova, depois para a América do Sul. Isso aconteceu por causa da vontade de alguns países em aceitar essas pessoas e porque algumas figuras importantes tinham uma forma de simpatia por elas. Mas há também outra grande razão para a sua fuga para a Argentina: geografia. Olhando para o mapa de 1945, podemos ver que a Europa, obviamente, não era um bom lugar para se esconder, mesmo que algumas dessas pessoas se encontrassem em países como Portugal, Espanha ou Suíça. Olhando para o leste, havia a União Soviética, o conflito na China e no Japão, e algumas colônias aliadas. Olhando para o sul, a África era principalmente uma enorme colônia da França e da Grã-Bretanha. No oeste, havia os Estados Unidos e o Canadá, mas da fronteira Estados Unidos-México para o sul, a opção de fugir parecia plausível. Considerando todas as opções, a América Latina era a única parte do mundo onde existiam chances verdadeiras de uma nova vida,
mesmo que, após algum tempo residindo lá, alguns deles fossem capturados. E de todos esses estados, a Argentina parecia a melhor opção, considerando a abertura do governo argentino no final da guerra para aceitar esses criminosos, colaboradores e outros que fugiram. A fuga dos criminosos nazistas para a América do Sul é um lembrete fascinante de como a geopolítica, a ideologia e a geografia moldaram o mundo pós-guerra. A Argentina, por um tempo, se tornou o refúgio perfeito. O que mais te surpreendeu nesta história? Deixe sua opinião nos comentários. E se você curte desvendar os segredos da história, dá aquela força para o nosso trabalho. Deixa o seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhuma novidade. Valeu pela companhia e até o próximo vídeo.